Olá pessoal, tudo bem? Um grande problema de nós todos é criarmos expectativas e muitas vezes essas expectativas elas não se realizam. E isso na nossa área, na medicina, é muito comum. Então, muitas vezes, quando a gente está saindo da nossa residência, a gente cria uma expectativa aí de uma vida financeira tranquila, de uma vida profissional tranquila, e muitas vezes não é isso que a gente vai encontrar lá fora. Então, eu trouxe aqui alguns dados sobre salário, sobre remuneração médica, para a gente ver mais ou menos o que as pessoas esperam ganhar e do que é a realidade do mercado médico, tá? Então, aqui eu dividi em três grupos aqui, tá? Aqui é o grupo dos médicos sem consultório, dos médicos que não atendem consultório médico, dos médicos que atendem consultório e da ideia de um médico quanto ele gostaria de ganhar 5 anos depois de formado, tá? Então, vocês veem que 18% dos médicos querem ganhar em 5 anos menos de 16 mil reais. A imensa maioria, 72% dos médicos, eles querem ganhar mais de 16 mil reais por mês. Sendo que 33%, um terço dos médicos que estão se formando, em 5 anos eles querem ganhar mais de 24 mil reais. Então, essa é a expectativa que o colega sai quando se forma, depois, claro, quando ele fizer todos os cursos, todas as especializações, ele almeja ganhar isso na sua profissão. E o que a gente vê na nossa realidade? Então, a gente vê que o médico que não tem consultório, ou seja, o médico que trabalha num serviço público ou num plantão ou em algum outro lugar, a tendência dele, 66%, ou seja, dois terços dos médicos sem consultório, eles ganham menos de 16 mil reais por mês. 34% vão ganhar mais de 16 mil reais por mês, tá? Sendo que 6,5% só dos médicos ganham mais de 24 mil reais. Então vocês veem, 33% dos médicos gostariam de ganhar mais de 24 mil reais, mas só 6,5% dos médicos sem consultório ganham isso. Quando a gente vai observar os dados dos médicos com consultório médico, a figura muda um pouco de lugar. 53%, quase metade dos médicos, ganham abaixo de 16 mil reais. Então, de um número de 66%, isso aqui cai para 53%. 47% dos médicos com consultório ganham mais de 16 mil reais, sendo que desses, 16% ganham mais de 24 mil reais. Eu não fiz aqui uma análise estatística, né? Mas a gente imagina que isso seja significante estatisticamente, né? Então, assim, aqui então a gente pode concluir algumas coisas. Primeiro, os médicos estão saindo com uma expectativa de trabalho, de remuneração, mas o mercado nos traz outra realidade. Então isso é muito ruim. A gente deve, isso aqui, claro, a gente está falando em média, né? Então existem médicos que ganham mais do que aquele valor. Então, só que não é fácil. Então existe uma série de necessidades, de pré-requisitos para o médico poder alcançar a remuneração que ele gostaria lá no começo, quando ele se formou. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é um ponto bastante importante e não dá para negligenciar esse ponto, é que os médicos que têm um consultório, eles têm uma remuneração maior do que quem não tem. Não tem nada de errado no médico que não quer abrir um consultório e quer se manter na profissão sem ter um consultório médico? Óbvio que não. É claro que existem muitos médicos que não querem, não têm o perfil, não têm nenhuma vontade de ter um consultório médico. Mas a realidade que a gente vê é que muitos colegas têm o desejo do consultório e não têm a coragem de montar um consultório médico, ou eles não têm, eles ficam naquela assim, eu não posso montar o meu consultório
porque eu tenho uma série de obrigações financeiras, então para eu resolver essas minhas obrigações financeiras, eu vou dar mais plantão, eu vou pegar mais um horário naquela empresa, eu vou arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro naquele hospital. Então a gente vê que a longo prazo o que compensa para esse grupo de médicos que tem o desejo, a vontade de ter um consultório, é eles abrirem o consultório médico, né? Então, muitas vezes a gente observa colegas que têm esse receio, né? E tem esse medo de dar esse passo, porque abrir um consultório é um passo difícil, é um passo realmente complicado, né? Muitas vezes, mas é um passo decisivo para a tua independência financeira. É o que a gente vê aqui nessa pesquisa e é o que a gente vê no nosso dia a dia.